Todo mundo fala que essa geração nova é cheia de mimimi, e se você, como eu, tá perto ali dos 40 anos, pensa, esses jovens não durariam 2 minutos se fosse na minha época. Mas será que não tem algum processo que a gente consiga implementar, e não importa se você tá no papel de colaborador ou de empresário, que a gente consiga criar um ambiente mais adequado para que as pessoas tenham visão daquilo que elas estão realizando, para onde elas vão, em quanto tempo, e eu vou mostrar no vídeo de hoje esse plano de carreira, de como que você consegue estruturar ele, como que você também pode fazer reunião de feedback, como que você pode setar as expectativas. Então fica comigo até o final, porque eu vou disponibilizar um material de apoio de tudo que eu conversar no vídeo de hoje. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Vitor, eu sou sócio aqui da VegPet, que é uma empresa de produto saudável e ecológico para pet. Eu passei por toda a trajetória, inclusive trajetória profissional, trabalhando para empresas. Passei por IBM, BASF, TOTUS, Ericsson, montei meu negócio e aí fiz o MVP, captei investimento, lancei uma marca de produto própria e aqui no canal do E-Commerce eu compartilho o meu bastidor para você aplicar no seu projeto. De cara, tá vendo essa planilha que tá aparecendo na tela? Tem uma de desenvolvimento de carreira, tem uma falando de feedback. Então fica comigo aqui até o fim porque você vai entender como preencher e como que você pode usar essas ferramentas. E não importa se você está empregando pessoas ou se você está trabalhando para uma empresa, tem muito aprendizado valioso nesse vídeo. O plano de carreira, ele ajuda na visão que ambas as pessoas elas vão compartilhar ao longo da realização das atividades profissionais durante um período específico de tempo. E entender tudo isso racionalmente não significa que você vai sair do vídeo e já vai conseguir implementar tudo que a gente olhar. É algo que você precisa exercitar. Começa da forma mais simples que você conseguir implementar e aí você vai aprender durante todo esse processo. Lembrando que cada indivíduo, seja uma pessoa que está executando uma tarefa operacional ou aquela pessoa que está realizando a gestão da equipe, são indivíduos únicos, com características próprias, e também vale a pena destacar que na própria seleção das pessoas para a montagem das equipes, você precisa considerar aspectos comportamentais. E aí tem ferramentas como o DISC, como o Big Five. Se você não sabe o que são essas ferramentas, coloca aqui nos comentários, porque pode ser assunto para um próximo vídeo. Em linhas gerais, tem posições que precisam de mais criatividade, outras que precisam de melhor organização. Algumas vão ser execução de rotinas, outras vão ser atividades que vão variar de acordo com os dias, semanas ou até meses. E tudo isso precisa estar bem planejado para você aumentar as chances de criar um bom time e ter um bom desenvolvimento de plano de carreira. Por que eu trouxe esse vídeo? É fato que o mundo mudou, é cada vez mais difícil você que é empreendedor achar que as pessoas elas vão ter a autossuficiência e a iniciativa para elas traçarem um plano de carreira, seguirem aquele planejamento à risca e conseguirem se desenvolver sozinhas. E eu não vou entrar em mérito de essa geração era melhor, essa geração tá pior, porque nada disso vai ser produtivo. Então a gente vai concentrar os nossos esforços em coisas que a gente consegue controlar, e as ferramentas de plano de carreira e feedback são esses aliados que a gente consegue ter gestão e consegue influenciar ali no dia a dia para que a gente consiga melhorar o ambiente de trabalho. Qualquer pessoa vai ficar desanimada se ela não tiver a real sensação de utilidade em algo que ela faça no dia a dia e também na percepção de progresso, que é ela sentir que está saindo de um ponto A e alcançando um ponto B. E essa evolução, para algumas pessoas é financeira, para outras é reconhecimento, para outras é participar de projetos que tenham significado com os valores individuais. E nós, no papel de gestão, a gente precisa fazer a arquitetura desse planejamento para que as coisas funcionem da forma como a gente espera. Lembra que eu comentei no vídeo? Eu passei por uma empresa de recarga de cartucho de tinta, depois eu fui para TOTUS, da TOTUS eu fui para BASF, da BASF eu fui para Ericsson, da Ericsson eu fui para IBM, da IBM eu fiz um trainee nos Estados Unidos na Dynatrace. Então foram 10 anos só do lado do colaborador. Montei meu negócio e já tem mais 10 anos do lado do empreendedor. E as reclamações e as frustrações são as mesmas. Seja quando eu lembro ali da Rádio Peão, no bom sentido, que a
cliente ficava no cafezinho, reclamando da falta de treinamento, das remunerações, das panelinhas, e também agora do lado do empreendimento, porque as pessoas, elas não se comprometem mais, elas querem fazer o mínimo trabalho possível. Então, o que acontece? A reclamação, ela é parte do processo humano. Não importa muito a função que você está exercendo, sempre vai haver descontentamento. Então, é mais produtivo concentrar esforço nas ferramentas que a gente consegue controlar para tentar melhorar esse grau de insatisfação. Como que você vai implementar um plano de carreira e um plano de feedback dentro da sua empresa? E agora eu quero que você extrapole um pouco a sua mente, porque se você ainda não tem um negócio, isso também serve se você trabalha para uma empresa e até se você é uma pessoa autônoma. A gente vai começar falando sobre índice de desempenho e índice de resultado. Desempenho são as atividades que uma pessoa faz ao longo do dia para que ela alcance um resultado desejado. Resultado é o objetivo final que você espera daquela pessoa, naquele cargo e naquela função. Vamos pegar o exemplo de uma pessoa de vendas. Então, qual que é o desempenho esperado? Ela tem que contactar 30 leads, para dali ela conseguir montar 10 demonstrações do software que ela está vendendo, e dessas demos ela vai conseguir fechar 3 contratos. O que é a técnica que ela vai utilizar? Ela vai ter um modelo para fazer o contato com o cliente, ela vai receber um treinamento de como conduzir a demonstração, quais as perguntas que ela vai realizar para o cliente, para entender melhor se as necessidades do software dela atendem aquelas demandas. Ela vai ter um processo de follow-up, que é o acompanhamento ao longo do tempo para ver se o cliente ficou com alguma outra dúvida. Ela vai pegar um comprometimento do cliente para fazer um novo contato, e aí existe um funil que ela vai conduzindo essa pessoa até a conclusão da venda. E qual é o resultado que se espera? Que ao longo de um mês ela feche 3 contratos com um faturamento ali de R$10.000 e uma rentabilidade de 30%. Então você tem o desempenho, que são as atividades que têm que ser executadas, e o resultado esperado de acordo com a execução desse desempenho. Na hora que você for realizar essa avaliação, você vai definir a janela de tempo. Você vai fazer a avaliação de 3 em 3 meses, de 6 em 6 meses, ou até espaços menores, de mês em mês, a cada 2 semanas. Você vai definir isso, e eu aconselho que seja algo que você comunique muito bem para toda a equipe estar ciente de como que funciona o processo da sua empresa. Vamos olhar as 2 saídas possíveis para essa avaliação. A primeira delas, o resultado esperado foi alcançado. E aí você pode estar pensando, então tudo bem, agora a missão cumprida, essa pessoa é uma ótima colaboradora. O único detalhe que eu quero que você preste atenção é que tem profissionais que conseguem extrair resultado, entregam produtividade, mas o comportamento daquela pessoa, seja individual, com o time, com a empresa, é completamente desalinhado com os valores ali colocados. E aí você tem que ter um ponto de atenção, porque uma pessoa ser recompensada por um comportamento que você não desenhou na estrutura de valores da sua empresa pode gerar um problema grave ali no médio e longo prazo. Quando o resultado não vem, a pessoa ela não alcançou aquele objetivo, aí você precisa avaliar. A pessoa ela está desempenhando? Ela está fazendo os contatos? Ela está realizando as reuniões de demonstração? Ela está fazendo o follow-up de acompanhamento para alcançar o fechamento? Se ela está desempenhando, ela precisa de um treinamento na técnica ou até mesmo na parte comportamental. Pode ser uma ansiedade para tentar fechar logo um contrato. Pode ser que ela seja muito robótica ali na hora de falar com o cliente. Então você precisa avaliar se ela conhece as ferramentas necessárias para desempenhar e se esse processo está sendo bem executado. Agora, pode acontecer dela não estar desempenhando o mínimo necessário para alcançar o resultado esperado. Aí você precisa entender se existe algo dentro do universo particular daquela pessoa que fez com que ela não conseguisse desempenhar a função e até rever se o perfil comportamental é coerente com aquela função que está sendo executada. Caso você defina que sejam 3 ciclos de avaliação e se caso o índice de desempenho não alcance sucesso em nenhuma das 3, ocorre um desligamento. Ou então, se acontecer de não alcançar 2 índices de desempenho, você pode tentar uma recolocação para outra área. Percebe? Você vai criar uma regra e vai deixar isso muito claro com as pessoas que trabalham com você, porque isso dá a visão de que a empresa tem um processo bem definido e que as pessoas estão tentando ajudar durante algum período para que a pessoa alcance o resultado esperado. Vamos olhar comigo na tela, então, como que é feito esse feedback. Inclusive, o material de apoio tá aqui na descrição para vocês conseguirem se inspirar. Você pode criar uma planilha a partir dela ou usar o Notion, que é uma ferramenta
ferramenta maravilhosa para esse tipo de organização, você pode colocar qual é o nome da pessoa, qual é a gerência que está realizando aquela avaliação, e aí você pode definir por grupos macro. Por exemplo, habilidades técnicas. Aqui eu trouxe um exemplo de uma pessoa que trabalha com atendimento. Então, o que ela precisa saber tecnicamente? Conseguir usar o Business Meta, que é a ferramenta que ela consegue responder as caixas de entrada do Instagram, do Facebook, saber mexer nos scripts e entender como que funciona a dinâmica de respostas padrões. Verificar acesso a todos os ambientes do suporte das ferramentas, acessar o banco da resposta padrão, acessar as ferramentas de pergunta e respostas do Reclame Aqui, aprender a criar filtros de mensagem numa ferramenta que a gente utiliza, e aí você pode dar uma nota de 0 a 5 para ver como que está sendo o desempenho técnico da pessoa e criar um plano de ação para ela. Seja um treinamento interno que você vai fazer, ou então um link de algum curso de plataformas como Udemy, Coursera, ou algum outro treinamento que você pode ter adquirido, e aí tem um módulo ali que vai ajudar aquela pessoa a se capacitar tecnicamente para executar o dia a dia do trabalho dela. Já na parte comportamental, você vai descrever aquilo que você espera daquela pessoa. Então, que ela tenha proatividade, diante de um problema, ela vai buscar uma solução antes de sair perguntando e já tentar trazer uma possível resolução. E aí lembra que eu falei que culturalmente os valores são importantes? Se você tem uma cultura na tua empresa que quando a pessoa testa uma solução e não funciona, você penaliza, as chances são que a pessoa vai ficar reativa e você vai tirar a proatividade dela. Por exemplo, uma outra questão aqui, fazer contato com o suporte das ferramentas antes de perguntar como resolver determinada solução. Muitas das ferramentas, elas têm um suporte próprio e aí a pessoa poderia resolver todo o cenário antes de trazer aquela questão internamente. E você vai agrupar coisas do seu negócio, seja conhecer os produtos, atualizar manuais operacionais, você vai sempre atribuindo as notas, no caso aqui a gente estabeleceu de 0 a 5, e aí também os cursos que ela precisa realizar, os processos internos da empresa, quais os indicadores de desempenho que você determinou e quais os indicadores de resultado que você espera que ela alcance. Ao final, você pode pegar, por exemplo, todas as linhas aqui, você multiplica por 5 para saber qual que é a pontuação máxima, e aí, novamente, você vai estabelecer junto com a equipe um critério, falando, olha, dentro da avaliação de desempenho, a gente precisa estar pelo menos com 80% para que a gente consiga pensar em uma promoção ou algum outro benefício que está descrito no seu plano de carreira. Falando dele agora, eu preenchi uma coluna de exemplo para vocês, para que você tenha a visão de como realizar para outras áreas e outros cargos, conforme a pessoa vai evoluindo dentro da jornada da tua empresa. A mesma questão, você vai criar alguns critérios falando qual é o papel. É mais operacional? É um papel de liderança? É um papel de gestão? Qual é o prazo padrão que a pessoa tem para ela conseguir passar de uma categoria para outra categoria, para ter uma promoção? 12 meses? 24 meses? 26 meses? Quais os conhecimentos que você espera que ela desenvolva ao longo desse crescimento? Quais as habilidades que ela precisa mostrar para a empresa, para a equipe e para a pessoa que está realizando a gestão? E quais as atitudes que são esperadas dela dentro de cada uma dessas posições? Por que isso é importante? Tem pessoas que elas não necessariamente elas querem ascender dentro da carreira dela. E se a pessoa ela está entregando e ela quer se manter dentro daquela posição, eu não vejo problema nenhum. Agora, se a pessoa ela tem vontade de ascender dentro da estrutura organizacional, é importante ela saber o que ela precisa ter para que você consiga implantar o feedback. Não importa se a sua empresa é pequena, se você está andando de lado em faturamento, você sempre tem a possibilidade de interação com as pessoas que trabalham com você. Agora, para você desenvolver um plano de carreira que a pessoa consiga ascender, recebendo aumentos, sejam aumentos menores mais frequentes ou aumentos maiores mais espaçados, isso também vai dar as características do modelo do seu negócio. A sua empresa, ela precisa crescer. Então, eu entendo que boa parte das pequenas e médias empresas, elas sofrem um pouquinho nessa parte de plano de carreira. Não é que a gente não queira ter um plano de carreira, é que a empresa, ela não está conseguindo comportar essa mobilidade de cargos. Porque, ou não tem vários cargos disponíveis para a pessoa poder até transitar entre as áreas, ou 2, simplesmente a empresa não consegue aumentar o faturamento, você não tem como disponibilizar um cargo superior dentro daquela proposta. E aí o que acaba acontecendo? Você tem um turnover, que são as pessoas deixando o seu negócio para que você contrate outras empresas. Só não quero que você use como pretexto de ser pequeno, de estar ainda em crescimento e deixar para lá essa parte. Faz um esforço porque isso faz diferença, seja para você que está empreendendo ou para as pessoas que trabalham no seu time. Estabeleça a regra do jogo, deixe todas as informações claras e crie os rituais de acompanhamento. Sejam feedbacks semanais, quinzenais, mensais, reuniões de time, e eu falo
falo por experiência própria, é fácil de entender tudo isso racionalmente e é um desafio e tanto a gente conseguir implementar. Mas é para isso que eu tô aqui, gerando todos esses conteúdos, e se eu te ajudei de alguma forma a trazer um insight, um processo para você implementar, faz a inscrição no canal, deixa uma curtida, manda esse vídeo para alguém, porque eu tenho certeza que o que eu falei aqui no vídeo de hoje tem muito curso que não fornece as mesmas informações. Lembra, o meu objetivo é uma comunidade de pessoas que tenham negócios enxutos e lucrativos e a gente ter processos claros, planos de carreira, formas de trabalhar com os feedbacks. Isso ajuda demais o nosso dia a dia. Eu te vejo no próximo vídeo.